Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda às lives aquecimentos, atalhos e obstáculos para você atender qualquer paciente na UTI sem medo. Estamos aí na segunda live da semana de aquecimento para a semana fisioterapia intensiva, e que a gente vai abordar aí, né, como você atender qualquer paciente na UTI sem medo. E essa live de aquecimentos é para demonstrar oportunidades ou obstáculos que você tem que aproveitar ou vencer para atingir esse objetivo. E o tema de hoje é: para atender na UTI, preciso me posicionar junto à equipe. Como fazer isso sem medo? Lembrando, a live está acontecendo no Instagram, Facebook, YouTube. Utilize o chat para tirar dúvida, perguntar. Eu vou utilizar aqui atrás o quadro para abordar um pouco aí com vocês esses tópicos da live. A gente vai ter aí em torno de 1 hora para a gente discutir a importância, né, de se falar sobre esse assunto, que é a comunicação dentro da equipe multiprofissional e como isso altera o desfecho do paciente, como isso altera a sua intervenção. Ah, Antônio, mas altera a minha intervenção? Saber discutir dentro do ambiente multiprofissional da UTI altera e muito. Quando você sabe se posicionar, quando você tem o conhecimento básico, conhecimento para atuar, para gerar um melhor tratamento para o paciente, isso gera um efeito benéfico ao todo, e você precisa se comunicar. E por que se comunicar na UTI? Saber se posicionar, não saber se posicionar, na verdade, porque não saber se posicionar, não se comunicar, é um obstáculo. É uma dificuldade para você atender qualquer paciente na UTI. Por quê? Dá um exemplo que aconteceu aí durante esse momento que a gente está vivendo. Tiveram vários profissionais que tiveram que entrar na terapia intensiva, que ainda não tinham uma bagagem, uma formação ideal, e muitas vezes aí passando, discutindo com os outros profissionais para dizer, o que é que foi feito, o que é que não foi feito com os pacientes, seguiu os protocolos ou não seguiu, qual foram os procedimentos que foram realizados. Algumas vezes eu escutava, não, eu disse que era para fazer uma coisa X, mas o pessoal quis fazer outra coisa. E aí eu perguntei, e você não se posicionou? E a pessoa me respondeu, eu não consigo me posicionar porque eu não tenho o conhecimento. Então, como é que eu vou me posicionar? Eu apenas sei o protocolo de cabeça, sei os procedimentos, mas eu não tenho como me posicionar. E ela foi até inteligente nesse ponto, né? Ela viu que não tinha competência técnica para se posicionar e não se posicionou. Mas isso é um obstáculo, porque deixou de ser realizada uma conduta, uma intervenção benéfica para o paciente, porque não se posicionou como fisioterapeuta. E você deve se posicionar como fisioterapeuta para atender qualquer paciente na UTI, sem medo, gerando resultado, trazendo resultado para você e para o paciente. Então, isso é um exemplo do que aconteceu na prática. Isso acontece diariamente. Pessoas que estão aí trabalhando dentro da terapia intensiva e têm medo de se posicionar, ou por falta de conhecimento, ou porque outros motivos. Lembrando que hoje eu não vou abordar os outros motivos. Eu vou abordar como você tem que fazer esse posicionamento e por que você tem que fazer esse posicionamento. Então, eu não vou falar sobre atitude, sobre querer ou não se posicionar. Isso aí é um tópico para outra live. Mas sim, como a falta de conhecimento e até a inteligência emocional, sabendo que você não domina o conteúdo, sabendo que você não tem domínio sobre o que você vai colocar ali para resolver para o paciente, pode fazer com que você não consiga atender aquele paciente com qualidade, fazer com que você não consiga gerar o resultado. E eu trouxe alguns artigos aqui para falar com vocês. Tem artigos sobre esse assunto, Antônio? Tem vários artigos sobre esse assunto. Não é o objetivo abordar todos os artigos, mas tem vários artigos sobre o assunto do trabalho multiprofissional dentro da terapia intensiva. Não só dentro da terapia intensiva, como qualquer outro ambiente hospitalar ou outro ambiente de tratamento de saúde. E esses estudos, eles abordam... Deixa eu pegar aqui alguns estudos. Então, esse primeiro estudo aqui, ó. Cadê? Não está aparecendo para vocês, eu sei, está aqui na minha tela. É um estudo publicado em 1978. Veja, desde 1978 já se publicava sobre o trabalho em equipe
no ambiente multiprofissional, no ambiente de terapia intensiva. O nome do título do artigo é aqui, ó, Equipe Multiprofissional em Unidade de Terapia Intensiva, de Camada, publicado lá em 1978. E o que é que diz esse artigo? O que é que ele fala para a gente? A partir da vivência profissional em UTI, conclui-se que apenas um verdadeiro trabalho em equipe atende ao paciente e suas necessidades básicas. Todo trabalho em equipe baseia-se na adequação de conhecimento e nas características da própria unidade. Lembrando, ó, vai depender da própria unidade. Isso é experiência prática, um artigo publicado em 1970 e alguma coisa. O plano terapêutico só é atingido quando todo grupo de trabalho se firma nos objetivos e finalidades da unidade. Toda ação da equipe multiprofissional se reveste de uma inter-relação, passando de uma fase individualista para uma coletivista. Há uma necessidade crescente em se estabelecer as bases para o trabalho de equipe multiprofissional, imprescindivelmente na atual estrutura social. Um grupo se constitui numa equipe quando, sem atritos, desenvolve uma atividade sincronizada e coordenada com igual participação de todos os elementos. Então, veja que isso é um estudo publicado lá em 1970, aí vai bolinha, e aí tem uma recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde, aí publicada há pouco tempo, e a Organização Mundial de Saúde falando sobre o tratamento dentro do ambiente hospitalar e a equipe trabalhando em conjunto. O que é que a Organização Mundial de Saúde fala? Para o sucesso de um tratamento de qualquer equipe, são necessários alguns pontos: honestidade, disciplina, criatividade, humildade, curiosidade, domínio da técnica. Quem é que domina as técnicas de fisioterapia? O fisioterapeuta. Princípios como metas compartilhadas, então as metas têm que estar todo mundo tendo conhecimento daquelas metas. Papéis claros, tem que estar definidos os papéis de cada pessoa dentro da terapia intensiva. Confiança e respeito mútuo, comunicação efetiva, pilar que a gente vai discutir aqui dentro da live, processos e resultados mensuráveis, e o último, liderança, e você dentro da terapia intensiva, como fisioterapeuta profissional, aí com autonomia, pode atuar para ter essa liderança, para ter essa comunicação, para gerar um atendimento, gerando um resultado para o paciente. Então, observe que eu peguei dois pontos, né? Um estudo publicado lá de 1970 e vai bolinha, um outro ponto aqui colocando pela Organização Mundial de Saúde, e se você procurar, você vai ver que tem vários estudos falando sobre, vários também não, né? Tem muitos estudos falando sobre isso, e eles colocam que nessa discussão multiprofissional, quando você vai discutir de forma para gerar um melhor efeito para o paciente, isso vai ser benéfico para o paciente. Isso é cada um vai ter seu papel dentro da terapia intensiva, e se todos se comunicam e gera cada um seu resultado, aí você vai conseguir atender o paciente com qualidade, sem medo, vai conseguir atender qualquer paciente, até porque você não domina tudo. Você domina o componente da fisioterapia em terapia intensiva. Você vai dominar o componente da fisioterapia em terapia intensiva. Outros profissionais vão dominar os outros componentes, mas você vai dominar o componente da fisioterapia em terapia intensiva. E essa comunicação faz com que você quebre barreiras. Intervenções que você tem receio de realizar, se você se comunica bem, mesmo se for uma coisa contrária que a equipe pensa, mas você coloca através de argumentos lógicos, argumentos baseados em dados científicos, você vai gerar um melhor resultado para o paciente. E como você vai superar esse obstáculo de não conseguir se comunicar? Primeira parte é ter o conhecimento, ter as competências e habilidades para conseguir gerar sua intervenção com qualidade. Então, você tem que ter o conhecimento básico sobre a fisioterapia em terapia intensiva, e o conhecimento avançado disso você vai desenvolvendo com sua formação, e aí você vai atuando cada vez mais, gerando resultado e discutindo e se colocando. Não adianta você chegar lá e querer discutir, querer se posicionar, se você não tem um domínio, não tem um conhecimento para gerar essa discussão. Então, como superar esse obstáculo? Primeiro ponto para você superar esse obstáculo é tendo o conhecimento técnico. Então, eu vou ficar até em pé aqui agora, começar a utilizar o quadro que está aqui atrás. Então, deu uma travada aí no Instagram, né?
Estou observando aí, acabou de travar o Instagram. Deixa eu colocar isso aqui mais para trás um pouquinho. Já voltou o Instagram? Tá voltando, tá voltando. Tá voltando o Instagram, voltou. Ok. Então, coloquei isso aqui um pouquinho mais para trás para a gente conseguir ver melhor. Pessoal que está aí no Facebook, YouTube, tudo ok? Então, vamos lá. Continuar. Então, como superar esse obstáculo, né? Como você vai superar esse obstáculo de discutir dentro do ambiente multiprofissional, de se colocar como profissional diferenciado, gerando a intervenção efetiva, eficaz e eficiente, tendo o conhecimento. Essas lacunas de conhecimentos que você apresenta no início, quando você está começando a trabalhar dentro da terapia intensiva, você vai gerando uma base, mas né, vai gerando aqueles ciclos que eu sempre bato, né? De teoria. Então, os ciclos que eu coloco sempre. Teoria, prática e atitude. Então, você vai ter esses 3 componentes. Se desenvolver se desenvolver com qualidade o componente teórico, gerando um desenvolvimento prático e tendo, a partir disso, atitude para discutir, para se posicionar dentro da fisioterapia e dentro da terapia intensiva. Não adianta você achar que se você não tiver o conhecimento, você vai conseguir se posicionar, você vai conseguir colocar junto à equipe multiprofissional o que você quer realizar com o paciente. Você não vai ter a competência para se colocar. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o conhecimento teórico. Deixa eu ver o que é que estou falando aqui. Jaqueline Físico, que pena, minha internet está péssima hoje. Vamos lá, tenta se manter aí, tenta se manter. Então, teoria, prática, atitude, você vai começar sempre com o componente teórico, tendo o desenvolvimento teórico do conhecimento para aí ter a prática e ter a atitude, e conseguir se posicionar e conseguir ter esse componente aí de discutir dentro do ambiente multiprofissional. Dá um exemplo, uma história, né? Você vai chegar lá, vamos pensar, fazer uma analogia aí, dentro da sua casa. Vou fazer uma analogia dentro da sua casa. Você, se é casado, se não é, se ou com a mãe, com o pai, você quer que seja feito algo, né? Você acha que é benéfico ser realizado. Se você chega lá e só diz, eu queria fazer isso, porque é melhor para o paciente. Desculpa, é melhor para o paciente? Não. Eu queria fazer isso que é melhor aqui para casa, é uma coisa benéfica para casa, né? Então, mãe, pai, ou para a mulher, para o marido, né? Vai dizer assim, eu queria fazer isso. Mas aquela outra pessoa não tem o conhecimento de que aquilo existe. Então, você chegou lá, para seu mãe, para o seu pai, ou para o seu esposo, sua esposa, lá, você chegou e disse, eu queria fazer isso, que isso vai ajudar aqui no ambiente que a gente está vivendo. Mas aquela outra pessoa, mesmo sendo seu parente muito próximo, ou gostando muito de você, se ela não tiver o conhecimento daquilo dali, ela vai aceitar o seu argumento de cara, se uma coisa for uma coisa que ela não conhece nada daquilo dali. Na maioria das vezes, não. Ela vai ter dúvidas. E ela vai perguntar o porquê vai ser feito aquilo. E se você não souber ter um argumento baseado, pautado em exemplos, um argumento pautado em dados científicos, em casa não vai ser dados científicos, mas em dados, se você não tiver argumento pautado em analogias, você não vai conseguir convencer nem lá, quando você está discutindo com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, sua esposa. Você tem que, na verdade, trazer ele para próximo de você, demonstrando que aquilo dali gera resultado, demonstrando que é o mesmo objetivo que os dois têm. Se os dois têm o mesmo objetivo, e a partir e que você demonstra que aquilo dali é benéfico para os dois, por que não vai ser realizado? E a pessoa entende que aquilo dali é benéfico, entende que aquilo dali tem que ser feito, e aí é um conjunto de pessoas, como eu falei no começo, que vão trabalhar para um objetivo ideal dos dois, o objetivo de toda a equipe. Mas se você fica discutindo sem o conhecimento, sem realizar uma argumentação, você, na verdade, vai estar uma briga de achismo. Então, vai estar um achando de um lado e o outro achando do outro.
Um vai dizer, eu vi aquilo dali de uma maneira, o outro vai dizer, mas eu vi de outra maneira. Então, a discussão, se colocar uma comunicação assertiva, não é você chegar lá e dizer, eu quero isso porque eu sou fisioterapeuta e eu vou fazer isso. Aí a outra pessoa, mas eu quero isso porque eu sou o médico e acho que é isso. Aí chega a outra pessoa, eu vou fazer isso porque eu sou enfermeiro e eu acredito nisso. Fica os três lá discutindo e não vai se levar a canto nenhum. E você, como fisioterapeuta, pode ser um líder nessa discussão, pode ser um líder nessa comunicação. Você, como fisioterapeuta, vai abordar, tanto com os outros profissionais, através de uma argumentação. Então, vai ser através de argumentação. Então, você vai abordar através de uma argumentação e não de um achismo. E isso vai ser percebido como diferencial. Quando você aborda através de uma argumentação, o primeiro momento que a pessoa vai escutar, quando você argumentar, já vai ver que você é diferenciado. Já vai ver que você, essa pessoa aí não é igual a outra pessoa, não. Ela não está dizendo lá, eu fiz aquilo dali por causa... Não, ela está chegando com argumentos, com uma argumentação pautada em vários componentes que você pode falar durante a argumentação, que eu vou abordar aqui durante a live. Tem maneiras de você argumentar para você gerar um melhor resultado para o paciente e ter um efeito benéfico ali no seu atendimento. Lembrando que tem que ter a honestidade e não ser pautado em, como é o nome da palavra, silogismo sofístico, se eu não me engano. É quando você utiliza um argumento que não é real, mas pode ser lógico. E não é isso que você tem que utilizar. Você tem que utilizar argumentos baseados em comprovações científicas, argumentos baseados em estudos científicos, argumentos baseados em analogias, em experiência que você teve, mas se for pautado ali em componentes científicos, e aí você vai utilizar esses argumentos para conseguir fazer que seja feito aquela intervenção proposta por você dentro lá de um round multiprofissional, dentro de uma discussão multiprofissional. Angélica dando boa noite, Angélica. Acho que eu vou colocar meu óculos, ver se eu consigo ler melhor. Estou distante aqui e aí eu não estou conseguindo ler direito. Pessoal falando. Acho que melhorou um pouquinho. Isso quando eu chego perto da tela. Deixa eu limpar aqui. Então, voltando. Você vai utilizar argumentos pautados em conhecimentos científicos, argumentos pautados aí, todos os dados que você vai ter, para conseguir gerar uma melhor intervenção para o paciente. Então, sempre pautando nenhuma argumentação, mas não é uma argumentação, aquela argumentação com honestidade íntegra, para gerar um melhor resultado do paciente. Não é fazer um argumento que é acho que eu estou errando o nome, mas é o silogismo sofístico, algo assim, que é você dizer, a barata voa, o pássaro voa, logo a barata é um pássaro. Não, isso daí é uma coisa falsa, que se a pessoa que não sabe o que é uma barata, sabe o que é um pássaro, vai acreditar. Mas não é esse argumento que você tem que utilizar. A pessoa não conhece as técnicas da fisioterapia, eu posso falar o que eu quiser. Não, você tem que pautar sempre com a integridade, com a honestidade e, através de estudos científicos, respaldar ali o que é que você quer fazer para gerar um melhor efeito ali, para beneficiar o paciente como um todo. Então, vamos seguir aqui meu script. E aí, como superar, né? Eu falei ali como você pode superar através do conhecimento. E existem pessoas que não tinham total dificuldade disso e depois apresentou melhorias, começou a se desenvolver isso. Não tinha, tem que ser intrínseco, a capacidade de comunicação tem que ser intrínseca. Não. Vou dar um exemplo meu próprio, né? Eu, no começo, logo quando eu me formei, era brabo, intransigente, queria que fosse só do meu jeito e muitas vezes deixava de escutar o outro lado e não utilizava os argumentos, mas é porque achava que todo mundo teria que ter aquele conhecimento. E, na verdade, as pessoas não têm o conhecimento. E como eu falei isso, quando você vai conversar com pessoas que não têm o seu conhecimento, a primeira coisa que você tem que tirar de você, é o preconceito em relação às pessoas não terem outro conhecimento. A pessoa não tem. A pessoa não estudou fisioterapia. Os outros profissionais que estão ali, se você não estiver discutindo com profissionais fisioterapeutas, mas com toda a equipe, não conhecem a fisioterapia.
Então, muitas vezes você vai falar algo que é em relação à fisioterapia, a pessoa não sabe o que é. Então, você tem que primeiro tirar esse preconceito. A pessoa não sabe, vai ter que aceitar. Não. Você tem primeiro esse preconceito. Primeira coisa, né? Isso aconteceu comigo, eu comecei a perceber isso. Não adianta eu chegar e me colocar e dizer que é dessa maneira. Eu tenho que, através de argumentação, demonstrar que aquilo dali é o melhor, é mais benéfico para o paciente. Aí um exemplo que aconteceu, a gente no hospital tinha uma equipe multiprofissional, uma equipe pensava de uma maneira, outra equipe pensava de outra maneira. O que é que a gente fez? Marcou uma reunião, fiz uma apresentação lá do que é que tinha de comprovação científica, nunca mais foi discutido algo diferente sobre aquilo dali, e aquilo dali foi colocado em prática. Todos aceitaram que era o melhor para a pessoa, que era o melhor para o protocolo do ambiente hospitalar. E ali foi uma discussão que fez o quê? Era elevar o nível da atividade que a fisioterapia estava fazendo, da fisioterapia como equipe multiprofissional, gerando o melhor resultado ali dentro do ambiente profissional. Então, veja que foi através de um argumento, e não foi através de, eu acho que é isso, eu acho, não, através de argumentos científicos, fazer uma apresentação, aquela apresentação com tópicos demonstrando qual é o efeito benéfico ou não, pronto, acabou a discussão, não tem ego, porque deve-se tirar o ego aquilo dali para gerar o melhor efeito. Você está falando do seu exemplo, Antônio. Tem outros exemplos? Tem. Tem uma outra profissional que trabalhava no hospital, não vou citar nome, que eu não pedi para falar o nome dela, e ela disse que no começo, quando começou a trabalhar no hospital, tinha muito problema ali de se comunicar, porque não tinha as competências, não tinha o conhecimento para falar. E aí aceitava tudo, ficava com raiva por não ter feito uma coisa ou outra. E quando ela começou a perceber pessoas que faziam diferente, pessoas que demonstravam através do conhecimento que conseguia modificar o desfecho do paciente e modificar a atitude perante as atividades que a fisioterapia estava fazendo, ela começou a atuar através dessa argumentação pautada no conhecimento científico, argumentação pautada em gerar resultado para o paciente. Lembrando que cada pessoa vai ter os 3 pilares para tomar uma atitude. O primeiro é o social não, é o físico, né? Vai ter aquilo que a pessoa pensa, o componente físico da pessoa como um todo, né? O cognitivo como um todo. Você vai ter depois o componente social, a pessoa já traz bagagem social, bagagem cultural, então o componente físico, o componente social, e vai ter o emocional, que aí vai juntando esses componentes, a pessoa vai tomar uma decisão. Então, toda vez que você for utilizar um argumento, você tem que sempre pensar, esse argumento é um argumento que aquela pessoa, dentro da cultura que ela tem, ela conseguiria aceitar? Esse argumento, junto do componente cognitivo. Como assim o componente cognitivo? Deixa eu tentar ser de uma maneira mais branda. Aquela pessoa tem capacidade de entender aquilo que eu estou colocando, você vai utilizar outro tipo de argumento. Você vai conseguir utilizar argumentos que a pessoa consiga acompanhar você. E não, vou falar bonito que a pessoa vai entender. Não, só pode, se não entender, não está tendo comunicação. Então, você vai ter que conseguir fazer com que a pessoa vá entendendo. E também saber o momento exato de ter essa argumentação para não atuar em momentos ali que a emoção pode modificar totalmente o desfecho de uma atitude para o paciente, o desfecho de uma atividade que vai ser feita com o paciente. Então, você tem que utilizar esses argumentos pensando sempre nisso. Eu vou pegar pessoas ali que vai ter o cognitivo, o social, o emocional, e aí você vai ter que pensar sempre antes de utilizar o argumento. Mas é complexo assim? Que você vai desenvolvendo isso com o tempo e você vai, cada vez que você vai tendo esse costume de argumentar, não fugindo da argumentação, você vai conseguir gerar aí o melhor resultado para o paciente, o melhor resultado para você e conseguir atender qualquer paciente. Mas isso, Antônio, você já falou, isso é importante para atender qualquer paciente, isso é muito importante. Vocês vão ver, a pessoa só percebe essa importância quando entra dentro da terapia intensiva. Aí a pessoa tem total clareza da necessidade de aprender a se comunicar com a equipe multiprofissional e de ter argumentos ali para conseguir atender com autonomia. Mas você não tem autonomia? O fisioterapeuta tem, a autonomia existe. Mas se você não consegue se argumentar, se você não consegue ter a comunicação, essa autonomia vai sendo reduzida. Porque essa autonomia vai sendo reduzida, porque você está numa equipe multiprofissional que você depende de outras atitudes, depende de outros pontos. Vamos dar um exemplo. Você quer progredir o desmame do paciente.
Mas é você que seda ou você que tira a sedação do paciente? Não, não é você como fisioterapeuta que tira a sedação do paciente. Não é você como fisioterapeuta que vai desligar lá a bomba da sedação. Não é. E se você está lá vendo, tem todos os dados que indicam que o paciente poderia progredir com o desmame, e você sabe cientificamente que aquilo dali seria feito, como assim, Antônio? Vamos dar um exemplo. Você tem o processo para realizar o desmame, né? Todo mundo tem que ter isso na cabeça, né? Todo mundo tem que saber, quem trabalha na terapia intensiva, os critérios para começar o desmame. Então, primeira coisa, né, que a pessoa tem que saber, primeiro ponto. Foi revertida a causa? Causa de quê? A causa que levou à intubação, né? Você não vai extubar o paciente se a causa que levou à intubação não foi revertida. Então, o primeiro ponto é esse, né? Então, você já sabe, ó. Primeiro ponto que eu vou ter que abordar numa discussão, se vai progredir o desmame ou não, foi revertida a causa. Foi revertida a causa, posso já pensar e aí abordar o desmame da ventilação mecânica. Outro ponto. 2. O paciente tem drive ventilatório? Como assim, Antônio, tem drive ventilatório? Ele consegue disparar o ventilador? Não adianta nada, né? Foi revertida a causa e o paciente não ter drive ventilatório. Mas está sedado. Mas vou abordar isso daí com vocês, como chegar nesse ponto. O paciente fez despertar diário ou não, vai ter drive ventilatório para se pensar no desmame. Outra coisa, outro ponto. O paciente tem estabilidade hemodinâmica. Ou está com drogas em doses mínimas, né? Então, você já sabe outro ponto. Você tem esses conhecimentos. Então, o paciente reverteu a causa, tem estabilidade hemodinâmica, ele tem quarto ponto, muito importante, uma PaO2 maior que 60, com a FiO2 menor que 40. Então, outro ponto, um dado objetivo, ele tem a PaO2 maior que 60, com a FiO2 menor que 40. Então, vamos lá. Revertido, estabilidade hemodinâmica, uma PaO2 maior que 60, com FiO2 menor que 40. Ele está com equilíbrio ácido básico equilibrado, né, estável lá. Então, equilíbrio ácido básico. Deixa eu ver se estou esquecendo algum ponto. Revertido, estabilidade hemodinâmica, PaO2 sobre FiO2, equilíbrio ácido básico. E aí você pode pensar, ele tem todos esses pontos, mas ele ainda não tem um drive ventilatório. Na discussão você vai dizer, o paciente tem todas as condições para pensar em começar um desmame da ventilação mecânica. Por que a gente não reduz a sedação para ver como é que está o drive ventilatório do paciente? E aí você chega no ponto no drive ventilatório. Vai reduzir a sedação, e aí, reduzindo a sedação, você vai entender aí se o paciente vai ter drive ventilatório ou não. Deixa eu ver aqui, parece que chegou uma pergunta. Vamos lá. Então, pegou esses pontos aqui. Acabaram de me avisar que a minha câmera está espelhada. Eu acho que não está dando para ler, né, direito. Mas peguem os tópicos aí. Vou ter que modificar o formato aí que ele apresenta. Então, aí você viu todos esses pontos e vai argumentar. Olha, o ideal seria a gente despertar esse paciente para ver se o paciente tem drive ventilatório e aí, tendo drive ventilatório, a gente conseguir progredir para extubar esse paciente, para ser desmamado. Então, você seguir um processo para argumentar. Você vai ter o conhecimento científico e, a partir daquele conhecimento científico, sabendo que tem indicação ou não, você consegue argumentar. E aí, o outro profissional, que é o que vai definir ali se vai retirar a sedação, porque você não vai poder desligar a sedação. Né? Você não pode. Você, como fisioterapeuta, não vai atuar lá na bomba de sedação. Então, vai ter o outro profissional. É verdade. Aí você vai perguntar, e por que não estou pensando em desmamar? Aí a pessoa não vai ter uma resposta. Se a pessoa não tem uma resposta, se o argumento está pautado totalmente em argumentos científicos, aquela pessoa vai ter que fazer. E aí você vai conseguir atender aquele paciente da maneira ideal. Veja, se você chegar lá num round multiprofissional e ninguém quer desmamar o paciente, você fica calado. Você sabe que tem todos os critérios, como eu falei aqui.
Deixa eu ver se estou esquecendo algum. Isso, você viu lá, viu que o paciente tinha condições, você vai ver lá também se está o balanço hídrico, tá ok ou não. Isso aí é para desmamar. E estubar é diferente, né? Vai ter que ver o nível de consciência, se o gráfico está maior que 8. Não é o tópico da live, não é a abordagem da live, isso daqui, mas é só um exemplo de que você, através de uma argumentação lógica, você consegue que a atitude seja tomada ali dentro da terapia intensiva. É diferente de você chegar e ficar calado. Aí não é feito para o paciente, você não consegue atender da melhor maneira possível, você não consegue atender o paciente com qualidade, você não vai ter o efeito benéfico para o paciente. Então, você tem que ter esse conhecimento, para, a partir desse conhecimento, gerar uma melhor abordagem para o paciente. Vamos lá, seguindo aqui. Aí, dos problemas que vocês podem colocar, né? Ah, Antônio, mas eu não tenho todo esse conhecimento para discutir. Você vai, de maneira gradativa, ganhando conhecimento e estudando continuamente, tendo o que você precisa como fisioterapeuta de estudar. Lembrando que você, aqui, quem está acompanhando aqui que não é fisioterapeuta, está de intruso. Você é fisioterapeuta. Então, você tem que ter o conhecimento da fisioterapia. Não adianta você chegar lá e ter o conhecimento de várias coisas e não ter o conhecimento da fisioterapia. Você não está sendo fisioterapeuta. Então, primeira objeção que pode ser colocada. Ah, mas eu não tenho todo esse conhecimento. Siga um GPS. Siga o que você precisa estudar para você aí conseguir, a partir daquilo dali, o que você precisa estudar, você se desenvolvendo e gerando resultado. Identifique as lacunas, né? Pegue um GPS, alguma maneira que você consiga identificar o que é que você está precisando ou não, para você gerar um melhor resultado para o paciente. Aí, outra coisa que a pessoa pode colocar, mas aí eu preciso fazer formação, preciso fazer um curso específico. Alguns momentos, sim, em alguns momentos você precisa fazer um curso específico, um curso que faça você ter toda essa bagagem. Não adianta você achar, eu não consigo sozinho, eu posso fazer sozinho, algumas pessoas vão ter a capacidade de estudar sozinho, mas vão gastar mais tempo, né? Vai gastar mais tempo. Então, se precisar fazer uma formação específica para conseguir desenvolver isso daí, faça uma formação específica. E não existe o momento exato de fazer. O momento é esse, é quando você necessita. Se você necessitar de uma formação nesse momento, é esse momento que você tem que fazer. Eu vou deixar para depois. Cada vez que você vai deixando para depois, cada vez que você vai deixando para depois, você vai perdendo tempo. E aquilo dali você vai perdendo tempo, pegando outros vícios, vai desacreditando no que a fisioterapia faz, como a fisioterapia tem que fazer, e você, em vez de dar um passo para frente, você vai dando um passo para trás. Em vez de você se diferenciar dentro do ambiente multiprofissional, você vai ficando aquela pessoa ali que daqui a pouco ninguém nem escuta o que você fala, porque você não tem conhecimento, você não sabe argumentar, você está ali só para fazer um papel que muitas vezes não serve, tentar ser mais brando. Deixa eu tentar utilizar a palavra. Vou tentar falar dessa maneira. Você muitas vezes está fazendo papel aí que nem precisaria de você, porque você não sabe argumentar, você não tem o conhecimento da fisioterapia, você não sabe o que está fazendo, você está aí ganhando o seu salário, mas fazendo outras coisas, né? Trocando filtro, trocando fixador de tubo, trocando... Deixa eu lembrar. Colhendo cultura de secreção traqueal, outro ponto para lembrar. Montando o circuito de ventilador e você não está fazendo fisioterapia, porque você não sabe o que é que o fisioterapeuta faz, você não tem o conhecimento do que é que o fisioterapeuta faz, aí começa a reclamar. Eu não sou feliz no que eu faço, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e fica fazendo aquelas coisas que não é da fisioterapia. E aí você vai perdendo a energia, vai perdendo a competência, você vai gerando ali sem ser benéfico para o paciente, você ali modifica o desfecho do paciente. Você, dentro da terapia intensiva, está salvando vidas. Dentro da terapia, quando você faz fisioterapia, você está salvando vidas. Quando você faz outra coisa, você nem precisaria estar ali. Eu não posso ajudar. Ajudar, a pessoa ajuda para tudo, né? Então, ajudar... pode me ajudar aqui, a pessoa ajuda. Vai dizer que não, se estiver disponível. Mas você não fica que é uma atribuição sua. E sim, a atribuição sua tem que ser a atribuição da fisioterapia. E isso você consegue também através de argumentação. Como assim, Antônio? Através de argumentação. Se você sabe que uma coisa não é uma atribuição sua, e você sabe que você tem várias outras atribuições dentro da terapia intensiva, se você demonstra através de X, Y, Z, que as suas atribuições são mais importantes do que as atribuições que as pessoas acham que você faz,
as pessoas param de pedir para você fazer coisas que não é sua atribuição. Como assim? Isso acontece? Acontece. Eu posso dar exemplos. Eu não posso, porque, na verdade, eu não pedi autorização para dar exemplo dos locais. Mas isso acontece. A partir do momento que você tem um conhecimento prático, conhecimento teórico do que você faz, por que você faz, e o que aquilo dali gera de resultado, você consegue fazer só o que a fisioterapia precisa fazer. Você vai fazer o que a fisioterapia precisa fazer. O que a fisioterapia gera de efeito melhor paciente. Isso é um obstáculo gigantesco para os fisioterapeutas que trabalham dentro da terapia intensiva. Porque muitos fisioterapeutas que estão trabalhando dentro da terapia intensiva ou não escutaram o que eu estou falando aqui, ou se formam, vão trabalhar numa terapia intensiva, porque tem vaga para fisioterapia. No momento que a gente está vivendo, tem vaga que para muita gente, mas vai entrar pessoas que aí não sabem o que o fisioterapeuta faz, vai chegar um outro profissional e diz, tem cultura de secreção aqui para colher. Aí você vai lá, vou ajudar, e começa a colher cultura de secreção para criar. Aí, tem aqui, tem que trocar os filtros. Aí você vai lá e sai trocando os filtros. Aqui, tem que colocar o oxigênio aqui, colocar o líquido no oxigênio. Aí você sai lá, coloca o líquido no oxigênio. Você fez fisioterapia. No final do plantão, precisava ser um fisioterapeuta com formação para trabalhar em terapia intensiva, ter feito isso, não desmerecendo que isso é importante também. Mas isso não é sua atribuição. E a partir do momento que você sabe que não é sua atribuição, você sabe como abordar para demonstrar que não é sua atribuição, você sabe como abordar através da argumentação científica, demonstrando, olha, se eu for gastar 10 minutos para fazer isso, dá um exemplo, X, vou gastar 10 minutos para fazer X, vou gastar 7 minutos para fazer isso. Vou gastar 8 minutos para fazer isso. XYZ, Z. Que não é da fisioterapia. E em vez de eu fazer isso, era para eu estar fazendo eletroestimulação, quando tiver indicação. Em vez de eu estar fazendo isso, era para eu estar fazendo a progressão da mobilização. Em vez de eu estar fazendo isso, era para estar avaliando a força muscular respiratória para conseguir fazer o desmame da ventilação. Em vez de eu estar fazendo aquilo, era para estar fazendo o treinamento da musculatura respiratória do paciente. Então, você tem várias coisas que era para eu estar fazendo, que isso que vai fazer com que o paciente tenha alta mais rápido, é isso que vai fazer com que o paciente tenha alta mais rápido? São esses tópicos aqui, você como fisioterapeuta que vai fazer? Não, são essas outras coisas daqui. É isso que vai fazer que o paciente tenha alta mais rápido. É isso que vai fazer com que você consiga atender com qualidade. É isso que vai fazer com que você consiga atender qualquer paciente. É você realizar as condutas da fisioterapia. E não realizar condutas que não são da fisioterapia. Antônio, mas não é importante. Essas condutas são importantes. Essas condutas são importantes. As outras também são importantes. Mas não precisa ser o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta tem muito mais coisa para fazer, que é ele que precisa fazer, porque é ele que tem a competência e a habilidade para fazer esses outros pontos. Se você não tem... esses outros daqui não precisa ser você, porque não precisa das suas competências e habilidades. Outras pessoas podem realizar esses outros pontos, e você precisa realizar esse. Então, você tem que, através de argumentação, demonstrar que é mais benéfico para o serviço. A pessoa só vai escutar através de argumentações que vai demonstrar que é mais benéfica para o serviço, que vai ter melhor efeito para o paciente e que você vai estar melhorando o desfecho ali dentro da terapia intensiva, reduzindo a mortalidade, reduzindo o custo, melhorando toda a função ali dentro do ambiente hospitalar. É através desse argumento, demonstrando isso, que você modifica como é que você vai atuar ali dentro da terapia intensiva. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Pergunta do Léo Neumann. Mas as pessoas que têm medo, deixa eu ver aqui, têm medo de perder seu emprego se não se submeter ao sistema. Eu digo para você, vou fazer 15 anos de formado ano que vem, e nunca eu tive medo ali de um momento de ser demitido por causa disso. Nunca. Por quê?
Não é você chegar e dizer, já está tudo lá padronizado, você chega no ambiente hospitalar e já se faz aquilo dali, né? Todo mundo faz aquilo dali, tá. Não é você chegar lá, entrou no primeiro dia que você entrou, eu não vou fazer isso. Não, aí... Lembra daquele negócio do argumento que eu falei? Você tem que sempre avaliar o momento exato de gerar o argumento, porque a pessoa que está ali, ela vai ter o componente emocional, componente social e cultural. Então, se já tem uma cultura lá presente, você não vai conseguir modificar a cultura em um dia. Você não vai chegar e modificar a cultura em um dia. Mas com o tempo você consegue modificar a cultura, demonstrando tudo isso que eu estou falando. Então, tem exemplos de uma terapia intensiva que a gente trabalhava, que era de uma maneira X, e a gente foi entrando e foi modificando, foi entrando e modificando. E vou sair agora, terminar voltando agora para Recife, e sei que naquele ambiente ali foi modificado muito de como era essa cultura, porque foi demonstrado que aquilo dali não era o ideal. Mas você vai conseguir modificar, sempre sabendo que tem uma cultura que você vai ter que ir abordando, tem um componente emocional e tem um componente cognitivo. Se a pessoa não sabe que existe isso, se a pessoa não sabe, nunca viu o fisioterapeuta fazendo uma estimulação, nunca viu o fisioterapeuta fazendo uma progressão da mobilização, nunca viu o fisioterapeuta fazendo um desmame, nunca viu o fisioterapeuta fazendo treinamento muscular respiratório, nunca viu o fisioterapeuta fazendo uso de técnicas desobstrutivas e expansivas, nunca viu o fisioterapeuta utilizar um coffee assist. Eu posso sair aqui listando as coisas que a pessoa nunca viu. Quando a pessoa começar a ver isso, ela não vai querer nem que você chegue a fazer as outras coisas. É dessa maneira que você vai modificando o sistema. O sistema você modifica com resultado, sempre pautado em resultado. Quando você tem um resultado, não tem como a pessoa discutir. Quando você demonstra resultado, não tem como a pessoa discutir. Isso vai ser mais benéfico. E aí você vai modificando a cultura, modificando o sistema. Vai dar trabalho no começo? Vai, né? Mas se a pessoa quer ter resultado, tem que ter trabalho, né? Se a pessoa quer resultado, tem que ter trabalho. Vamos dar um exemplo. Eu estou fazendo aqui o aquecimento para a semana fisioterapia intensiva. Não seria muito mais simples? Eu marquei a semana fisioterapia intensiva, pronto, está lá no dia X. Quem quiser ir, vai. Aí eu vou ficar rezando, sento, marquei a semana fisioterapia intensiva, sento e rezo para o pessoal estar presente. Ou eu produzo conteúdo para demonstrar às pessoas a necessidade de participar da semana fisioterapia intensiva, que aí eu consigo gerar o melhor resultado. O que é que seria mais fácil para mim? Seria muito mais fácil para mim esperar que, rezando, o resultado chegasse. Mas vai chegar o resultado? Provavelmente não. Antônio, mas você está aqui terça-feira à noite, 9 horas da noite, dando uma live no Instagram, Facebook e YouTube, que entra gente, sai gente, e você está fazendo isso daqui, quem disse que também vai dar resultado? Não, mas eu não posso esperar, eu tenho que trabalhar para gerar o resultado. E trabalhando para gerar o resultado, você pelo menos está, através de uma estratégia, tentando atingir um objetivo. E não aguardar que vai sair no seu colo, eu comecei a trabalhar no hospital, agora eu sou fisioterapeuta, vai ser tudo do jeito que eu quero. Não, você tem que, através de uma estratégia, conseguir gerar esse seu resultado, mesmo dando mais trabalho, mesmo se estressando, mesmo através aí de uma abordagem que vai demorar, você gerar o resultado satisfatório. Travou aqui no Instagram, né? Então, você vai, através disso daí, gerando um resultado, através de uma estratégia. E não existe... nada vai cair do seu colo. Né? Não existe... qual é a palavra que eu quero utilizar? Resultado sem trabalho, sem estratégia. E não adianta também trabalhar sem uma estratégia. Né? Se todo mundo que trabalhasse tivesse resultado, o Brasil aí estava todo mundo bem. Mas, na verdade, você tem que ter uma estratégia pautada em uma comprovação científica ou pautada em um método, e a partir dali, daquele método, daquela comprovação científica, você gerar o resultado. Né? Se já tem algo que já gerou o resultado, você pode descobrir sozinho, eu vou tentar fazer isso dessa maneira. Pode ser que dê certo ou não. Então, se eu estou utilizando essa metodologia aqui de fazer as lives, é porque eu estudei que isso daqui pode gerar um resultado melhor lá na semana fisioterapia intensiva. Eu não ia fazer sem uma estratégia, da minha cabeça, não. Através de uma estratégia que já tem gente que já conseguiu fazer dessa maneira, eu estou utilizando para gerar o resultado. Entendeu? Ficou respondido? Então,
voltando aqui, fui me empolgando com a pergunta, voltando para o tema da live, né? Então, se você vai estar lá precisando discutir dentro do ambiente profissional, precisando colocar ali junto à equipe multiprofissional para gerar um resultado, você vai através de argumentação. E aí eu utilizei 3 tipos de argumentação. Existem vários outros, né? Vou utilizar 3 aqui, senão seria só a aula falando, a live aqui falando de argumentação. Então, a gente vai ter a argumentação por citação. Você pega a autoridade de outra pessoa. Então, como assim? Argumentação por citação. Você chegou lá, está num ambiente muito profissional, e aí a pessoa diz, vamos recrutar o paciente agora com uma PIP de 50. Deixa eu dar um número esdrúxulo aí. Uma PIP de 50 não, vou dar um número maior ainda. Uma PIP de 50 com um delta de 25, né? A pessoa colocou para você. Aí você pergunta, da onde é esse protocolo? Não, é porque assim é que tem efeito. Aí você diz, segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, segundo o guideline da ATS, segundo Josefal da Silva Saulo, segundo XYZ, o que é indicado na literatura é ser feito com incremental, começando lá com PIP de 25, 30, 35, com delta de 15, o máximo recrutamento, né? E depois vai baixar titulando de 2 centímetros de água, baixa para 21, vai colocar de 6 ml por quilo de peso predito, vai baixando depois de 2 centímetros de água, até chegar àquela melhor PIP, com a melhor complacência, se for aquele máximo recrutamento, sobe 2 centímetros acima da PIP que foi calculada depois de um novo recrutamento. Está demonstrado isso daí no guideline, está demonstrado isso daí na literatura. Você colocou um argumento com citação. A pessoa não tem como tirar esse seu argumento. Só se a pessoa tiver outro estudo. Outro estudo que vai demonstrar. Ninguém vai trabalhar na terapia intensiva por achismo. Se você demonstrou através do argumento científico, demonstrou através de estudos, a pessoa vai tender a escutar. Pode ser a pessoa que está lá, tem 20 anos de experiência na sua frente, pode ser o chefe de qualquer setor, ela vai escutar, porque você está demonstrando através de dados científicos. Claro, humildade, lembre sempre, humildade, integridade e utilizar o argumento que seja comprovado. Outro tipo de argumento com comprovação. Tem a citação é você colocar um estudo, ou alguém que falou aquilo dali, né? Alguma coisa. E com comprovação é você mostrar através de dados, através de estatística, através de resultados de estudos, que aquilo dali é o mais benéfico para o paciente. Vamos dar um exemplo. Você pegou lá, pronto, ótimo, um exemplo, acabei de pensar agora. Tem um estudo que foi publicado pelo Bruno Guimarães, não lembro agora qual é a revista que ele publicou, uma revista internacional, foi feito lá no hospital, de fazer a avaliação do TAI e o treinamento da musculatura respiratória com o equipamento de isocinético eletrônico, né, o Power Brief, e foi demonstrado que reduzia o tempo de desmame dos pacientes já traqueostomizados, que tinham a força muscular reduzida. Então, você pegou um dado, e você vai pegar o dado estatístico. Esqueça do estudo, o estudo vai ser a citação. Mas você vai demonstrar o percentual de pacientes que saíram da ventilação mecânica quando fizeram esse treinamento foi X. O que não fizeram o treinamento foi Y. Como é que a pessoa consegue argumentar contra um argumento desse que você está dando dados estatísticos? Como é que a pessoa consegue contrar esse argumento? Não consegue. Então, você está vencendo obstáculos através de uma argumentação com citação, uma argumentação com comprovação, através de dados estatísticos, e existe o outro argumento pelo raciocínio lógico. Argumento pelo raciocínio lógico dentro da terapia intensiva, sim, porque nem todas as respostas já foram dadas na saúde. A gente não tem comprovação científica para tudo. Então, em alguns momentos, a gente tem que utilizar o raciocínio lógico, fazendo analogia, vendo o que é que algum estudo da fisiologia fala, o que é que Y fala, para chegar e definir uma intervenção. Então, você vai utilizar 3 argumentos que eu estou colocando para vocês utilizarem. Tem vários outros tipos de argumento. Eu peguei só 3 aqui. Citação, comprovação, raciocínio lógico. Você pega esses 3 argumentos e tente treinar. Eu vou treinar com quem, Antônio, esses argumentos? Treine em casa. Eu vou dizer como é que você vai fazer. Quem é casado, escolhe a mulher. Quem não é casado, pega o irmão,
com um amigo, tente não pegar o pai ou a mãe, certo? Pai e mãe sempre vai ter aquele negócio, porque eu quero, né? O pai e a mãe vai dizer, porque eu quero isso, e aí vai ter autoridade, é um tipo de argumentação também por autoridade. Quando a pessoa quer, eu quero, é a autoridade dela ali, termina você não tendo força. E aí você vai ficar brigando contra a autoridade, é modificar a cultura. Então, é devagarinho que você vai conseguir modificar. Então, você vai pegar citação, comprovação e raciocínio lógico. Então, escolha algo que você vê que a pessoa não quer que você faça, ou que acha que é ruim, mas você vê que é bom. E pesquise alguém que falou sobre o assunto, que tem algum estudo sobre o assunto. Existe tudo sobre quase tudo na vida. Pegue dados estatísticos de comprovação e utilize um raciocínio lógico. Mas eu vou chegar logo e abordar isso de qualquer maneira? Não, isso é para você treinar. Pode ser que no primeiro momento você não consiga atingir seu objetivo, mas você vai estar treinando esse pensamento, esse tipo de argumentação. Você utiliza isso daí, Antônio, o tempo todo? Utiliza o tempo todo. É pensado, na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. A gente vai preparado antes para uma discussão. Vai ter uma reunião com a equipe médica, com a equipe... A gente vai preparado antes, não vai perdido. É isso mesmo, não vai perdido. Pega todos os estudos que falam sobre o assunto, é isso que a gente faz na equipe. Se o pessoal tiver aqui... É bom que essa live não vai ficar gravada, né? Vai sair do ar. Então, a gente vai preparado. A gente pega todos os estudos, tantos que falam aí um efeito benéfico, né? Claro, de maneira íntegra, quando o efeito maléfico, e avalia e vê qual é o que tem melhor efeito para o paciente, né? Ou que consegue ser colocado em prática dentro do seu ambiente profissional. Lembrar do estudo de 1971, alguma coisa que ele falava que tem que ser conseguido colocar em prática no seu ambiente. É isso, você tem que estar pautado, você tem que estar preparado, com citações, com comprovações, com raciocínio lógico. Você estando preparado, a maioria das vezes a outra pessoa não está. Antônio, a maioria das vezes... Não, a maioria das vezes a outra pessoa não está. Na maioria das vezes a pessoa não está preparado para uma discussão técnica desse jeito. Então, se você já tiver todos os componentes de citação, de comprovação através de dados estatísticos, de raciocínio lógico, você vai conseguir atender qualquer paciente ali do jeito que é o melhor para o paciente. Lembrando sempre da integridade. Não é você utilizar esses tipos de argumentação para não ser íntegro. Lembra o que eu falei no começo da live? Honestidade, integridade é uma das coisas principais. Não é você utilizar falso argumento, né? Você utilizar falso argumento. Sim, você utilizar argumentos lógicos que sejam mais benéficos para o paciente e mais benéficos aí para você, como fisioterapeuta, atuar e gerar um resultado para o paciente. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Abrir para o pessoal fazer perguntas. Podem perguntar aí. Quem gostou, fala aí se gostaram desse tipo de abordagem, se estão gostando da live, das lives, né? Aquecimento e obstáculo. Amanhã não tem, que amanhã eu estou de plantão, mas na quinta-feira a gente vai ter. Então a gente vai ter hoje, já teve ontem, né? Vai ter hoje, vai ter na quinta, sexta e sábado, às 21 horas. E aí, se gostaram, avise para o pessoal, manda direct para mim, tem lá a divulgação da live no feed do Instagram, no Facebook, coloca um comentário lá só para dizer o que é que eu achei. Eu achei isso, Antônio, eu gostei disso, ou não, eu acho que não é dessa maneira, não tem problema, a gente escuta as críticas também. Então, ajuda aí a entender o que é que vocês estão achando aí das lives, aquecimento, oportunidade e obstáculos. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook, no YouTube. Só tem um tudo ok da Daiane. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram. Então é isso. Por hoje, acabamos. Até quinta-feira, às 21 horas.